Os desenvolvedores da System76 tinham prometido o Pop! OS 2104 até o final de junho e praticamente aos 45 do segundo tempo eles realmente lançaram o sistema em junho, que agora traz o Cosmic como o ambiente de trabalho. Lá em abril ainda nós fizemos um vídeo aqui no canal mostrando para você todos os detalhes do beta do Cosmic, ainda que de fato tenha algumas coisas diferentes. E falando em fazer as coisas de uma forma diferente, você já tinha ouvido falar do Alma Linux, o nosso patrocinador de hoje? O Alma Linux é um sistema focado em estabilidade de longo prazo e robustez, além de ser binariamente compatível com o Red Hat Enterprise Linux. Você pode migrar os seus servidores do CentOS, por exemplo, para o Alma Linux, basicamente alterando os repositórios do sistema com um script super simples que eles disponibilizam lá no site. O sistema é patrocinado por vários projetos, incluindo o pessoal da Cloud Linux, que são desenvolvedores principais do Alma Linux, mas com apoio também de vários outros, como a AWS, a ARM, cPaint, o Plesk e por aí vai. O Alma Linux tem uma comunidade no Reddit onde você pode entrar em contato com outros usuários do sistema, além de pedir suporte, e além disso você pode, claro, baixar e testar a distro também. Ela é completamente grátis, basta acessar almalinux.org, os links estão todos aqui na descrição. Mixed Feelings. Eu acho que isso resume bem a sensação que o Cosmic chegou causando aí. Entre os apaixonados pelas novidades e as pessoas que pediriam o dinheiro de volta, isso se eles tivessem pago alguma coisa pelo sistema em primeiro lugar, nós temos uma investida bem interessante de mudar a forma com que o desktop Linux é pensado. O Cosmic pode ser, acredito eu, um divisor de águas para System76, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ao invés de simplesmente jogar as novidades aqui na sua cara, por que a gente não faz uma coisa diferente e mais produtiva? Por que a gente não compara a forma com que o Cosmic funciona hoje com o GNOME 40? Talvez as mudanças que eles fizeram comecem a fazer algum tipo de sentido para você. Primeira diferença que você vai ter no desktop em relação ao GNOME padrão é que a gente tem um desktop ativo com várias opções de configuração, de como os ícones vão funcionar, enquanto que no GNOME padrão nós não podemos criar pastas na área de trabalho. Clicando com o botão direito a gente tem um acesso rápido a alterar o plano de fundo, configurações de resolução, de exibição e as configurações do próprio sistema. Mas isso não é realmente uma novidade porque o Pop! OS tem esse recurso há muito tempo. O que a gente vai reparar que tem diferente é essa dock na parte inferior. Como você pode reparar, por padrão ela pega todo o espaço inferior e ela é completamente opaca, não tem transparência, não tem blur. Os ícones são centralizados aqui e eles estão sempre visíveis. Como você pode ver, eu posso abrir aqui uma janela. Por padrão, a dock não se esconde. E isso já revela uma das novidades pensadas para o Cosmic, é um ambiente gráfico pensado para você navegar com o mouse e com o teclado com a mesma eficiência, pelo menos na opinião da System76. Se eu quiser abrir, por exemplo, o Firefox, tudo que eu preciso fazer é vir até aqui embaixo da minha área de trabalho, clicar no ícone do Firefox e pronto, vou estar com o Firefox aberto. E aí você vai reparar que eu também tenho o botão de minimizar, não existe o de maximizar necessariamente, mas o de minimizar está aqui. Clicando de volta na dock, ele é restaurado como é o esperado. Se você segurar o Shift pressionado e clicar no ícone, ele é minimizado através da própria dock. Algumas outras janelas, como o terminal, que você pode abrir facilmente, o arquivos, que está logo aqui do lado, não estão maximizadas, como você pode ver. Obviamente, para você maximizar uma janela, você pode simplesmente bater em cima assim com o mouse, mas o grande lance é você ativar efetivamente aqui as janelas em tile, que nesse caso ela sempre vai estar maximizada. Então realmente não precisa do botão maximizar para essa funcionalidade e é por isso que provavelmente não existe ele ali, mas pode ser útil que você minimize essa aplicação se você quiser. Naturalmente, outra forma de você maximizar seria dando 2 cliques na header bar dos aplicativos e 2 cliques novamente restaura. Vamos ver como funciona agora para você abrir os aplicativos no GNOME 40 utilizando apenas o seu mouse. Existe uma certa viagem que você precisa fazer com o seu mouse. Digamos que eu queira abrir o Firefox. Eu venho até aqui em cima em atividades, levo até aqui embaixo no Firefox, clico e aí então o meu navegador vai se abrir. No Cosmic, como a barra está sempre exposta, eu simplesmente venho até a dock, clico e ele já está aberto. Tecnicamente é um clique a menos, né? Então, continuando aqui, eu abri o meu Firefox e digamos que agora eu queira abrir o meu terminal. Então, mais uma vez, eu tenho que vir até aqui em cima e aí o terminal não está aqui dessa vez, tá?
Vamos fazer de conta que ele tivesse. Nesse caso eu tenho que abrir o meu grid de aplicativos, buscar o terminal, vou favoritar ele aqui. E aí ele estando aqui na minha barra de favoritos, na minha dock, eu posso clicar nele e ele vai estar aberto mais uma vez. O Gnome padrão também não tem o botão de maximizar, mas ele também não tem o de minimizar. Então tudo que você pode fazer para maximizar uma janela é bater com ela aqui em cima, como você já faria lá no próprio Cosmic, ou dar 2 cliques na header bar, vai ter o mesmo efeito. E repara que nesse modo de visualização você está completamente focado no terminal, não existe uma indicação visual de que existe o Firefox por trás dessa janela ou que o Firefox está sequer aberto. Aqui nessa mesma situação, com a janela maximizada, você consegue ver que existe o Firefox aberto e você consegue com o mouse alternar facilmente entre ele clicando aqui. E você já está no Firefox. No Gnome 40, para alternar entre os aplicativos utilizando o mouse, a gente tem que vir até Atividades. E por aqui sim você pode clicar no ícone do Firefox, mas se você precisar voltar, você precisa vir aqui novamente no terminal e assim por diante. E você pode ir alternando entre as áreas de trabalho dessa forma. No caso do Cosmic, a ideia é que você tenha aqui essa função de tiling ligada, e aí você vai ter todas as suas janelas assim. Você vai abrindo quantos aplicativos você quiser. E assim você pode ir alternando entre eles. Mas sim, é possível utilizar eles clicando nesse ícone que está aqui. Dessa forma, as áreas de trabalho virtuais vão aparecer e elas são aqui na esquerda agora no caso do Cosmic, ainda que seja possível alterar algumas configurações, como você vai ver depois, a gente pode arrastá-las para lá e dessa forma você consegue navegar entre as suas áreas de trabalho virtuais. Você pode clicar aqui em cima em Workspaces. E aí, novamente, repara a distância que o seu mouse precisa percorrer para alterar entre as áreas de trabalho. Uma vez que você entra aqui em Workspaces, só com o mouse, você já desce aqui e você já está nas áreas de trabalho. Você pode alternar entre elas facilmente, clicando no aplicativo ele vem para a tela cheia. Mas é claro que o que torna o Gnome Shell super interessante é a produtividade através do teclado. Ele consegue ser bem mais ágil se você trabalhar só com o teclado, ou pelo menos em um combo de teclado e mouse. Por exemplo, a gente fez tudo agora só utilizando o mouse, né? Simplesmente clicando. Mas se você pressionar a tecla Super aí no seu teclado, a famosa tecla do Windows, você vai ser levado diretamente aqui para a área de atividades. E você pode perceber que é claramente muito mais rápido do que você vir até o canto, clicar e depois levar o seu mouse aqui para baixo, porque você já pode deixar o seu mouse aqui nessa posição, pressionar Super e aí você já abre o seu aplicativo. Você pode ver aqui que acaba sendo bem mais rápido do que parece quando você, enfim, vai simplesmente lá com o mouse. Mas definitivamente uma coisa que todo usuário Gnome faz é pesquisar na Dash. Você pressiona Super, você tem acesso às suas áreas de trabalho virtuais, que você pode jogar para cá, mas você também pode pesquisar por aplicações, como por exemplo o editor de textos aqui, o Gedit, e aí você pode reparar que por padrão aqui no caso do Fedora ele vai trazer a opção da gente pesquisar na internet por Gedit. Acabou de sumir essa opção, deixa eu digitar de novo aqui. Pesquisar na internet por Gedit, ou Gedi nesse caso, ou então, no caso aqui, ele também está sugerindo esses aplicativos dentro da Gnome Software, como você pode ver aqui. E aí, dando Enter ou clicando nele, a gente vai abrir o Gedit e aí ele fica aqui em destaque para a gente, com as janelas empilhadas aqui atrás, e cabe a você meio que organizar como você preferir, jogando as janelas para lá e para cá. Além disso, com vários aplicativos abertos e vários workspaces aqui abertos também, nós podemos usar algumas combinações de teclas de atalho que podem ser úteis. Por exemplo, Super, Alt e para o lado faz com que a gente possa navegar por workspaces diferentes. Se você colocar, por exemplo, uma aplicação em cada workspace, você vai ter meio que um fluxo de trabalho aqui interessante que pode ser atingido com os aplicativos todos em tela cheia, talvez. Então, Super Alt e para o lado a gente vai mudando de um aplicativo para o outro e a gente pode voltar também. E é claro, você pode pressionar Alt e Tab para mudar entre os aplicativos, ou então Alt e apóstrofo para você alterar entre as janelas abertas. E aí, caso você tenha mais de uma janela aberta nos seus aplicativos, vai ser possível visualizar isso também. No caso do Cosmic, isso é um pouco diferente. A tecla Super ela não abre o Overview, isso não realmente existe mais, pelo menos não daquele mesmo jeito que a gente está habituado no Gnome. Ela abre esse launcher que diz para a gente, em inglês aqui, nós podemos pesquisar por aplicativos ou pressionar o ponto de interrogação, digitar o ponto de interrogação para conhecer mais opções. Então, com o ponto de interrogação a gente sabe que dá para fazer contas, dá para pesquisar na internet, dá para pesquisar por arquivos, dá para navegar por pastas específicas do sistema,
dá para acessar documentos recentes ou dá para rodar até comandos no terminal diretamente. Então a gente não tem aquele visual que o Gnome tem, mas você acaba tendo outros recursos interessantes. Nesse caso aqui eu tenho o Chrome instalado, ele está aqui na barrinha aqui embaixo, poderia abrir ele assim, mas a gente pode digitar aqui por Chrome, por exemplo. Repara no ícone que tem aqui do lado, isso aqui significa abrir uma nova janela do programa, então eu poderia clicar nele ou simplesmente dar um Enter, ele ia estar aberto. E quando eu pressiono a tecla Super novamente, repara que eu tenho uma lista de aplicativos aqui, entre elas o Chrome que eu acabei de abrir, e ele está claramente em destaque lá atrás com essa cor que a gente pode ver. E se eu pressionar os arrow keys para cima e para baixo, eu consigo alternar entre os aplicativos. O Mozilla Firefox e a pasta pessoal não estão no mesmo desktop virtual que o Chrome e o terminal, por isso que eles não são mostrados em destaque. Porém, eu posso navegar diretamente para eles dessa forma, simplesmente selecionando qual o aplicativo que eu quero. Ele vai diretamente para a área de trabalho onde ele está presente. E como você deve ter reparado, existem teclas de atalho também para ir diretamente para eles. Então, se você pressionar Super e Ctrl 3, a gente vai diretamente lá para o Firefox. No caso de você querer usar o teclado também, aqui a gente pode dar um Super e D e ele vai mostrar as áreas de trabalho virtuais. Se você pressionar Ctrl Super para cima ou para baixo, você também pode navegar pelas áreas de trabalho virtuais. Alt Tab funciona exatamente da mesma forma, mas você pode substituir ele pela própria tecla Super, onde você alterna aqui entre os aplicativos. E o mesmo vale aqui para o Alt e apóstrofo, que aí mostra o preview das janelas que a gente tem. Apesar de você poder pesquisar por qualquer aplicação, como o Gedit aqui, e por elementos do sistema, como por exemplo o microfone, tela de bloqueio, desligar o computador, reiniciar, enfim, coisas assim, ou rodar comandos no terminal, como um sudo apt update, por exemplo, você também pode querer ver todos os aplicativos instalados no seu computador. Você tem esse ícone aqui embaixo, que é o grid de aplicativos, que permite que você acesse essa seção completa, onde você pode pesquisar também por qualquer coisa que você queira, que te dá mais ou menos umas respostas parecidas com o que se tem lá no Gnome, com a diferença de que ele vai pesquisar na PopShop ao invés da Gnome Software. Tudo que tem aqui nessa página de aplicativos tem a ver somente com aplicativos. Se você quiser pesquisar no Google, por exemplo, você pode pesquisar diretamente por aqui. Ele vai pesquisar ali no Google por GeoLinux. Mas essa seção aqui de aplicativos em particular pode ser aberta também com a tecla de atalho Super e A. Você abre diretamente a seção de aplicativos. É na verdade relativamente parecido com o Gnome, como não tem a dock aqui embaixo exposta, a gente precisa vir aqui em atividades ou pressionar a tecla Super e aí clicar então em mostrar todos os aplicativos. E como você pode ver, parece que tanto o pessoal do Gnome quanto o pessoal do Pop! OS concordam que um fundo completamente opaco é melhor para você distinguir os aplicativos do próprio fundo. Para vias de comparação, isso que vocês estão vendo agora é um Pop! OS 2104 com basicamente todo o trabalho da System76 removido, exceto o tema de ícones aqui. Como você pode ver, esse aqui é o Gnome padrão, pelo menos o Gnome 3.38 padrão, e aí a gente tem esse recurso de mostrar os aplicativos com um fundo transparente, e é claramente perceptível o quanto esse tipo de coisa aqui pode realmente afetar na leitura. Um fundo mais opaco ou realmente cheio de blur acaba ajudando no contraste e permite que você leia as informações com maior facilidade, especialmente se o wallpaper tiver muitas informações. Essa não é uma lição em particular nova, muitos Androids já têm um comportamento parecido exatamente assim, mas tirando o fator estético, acaba funcionando bem, acaba te focando um pouco mais. De todos os recursos que o Cosmic tem, provavelmente o único que as pessoas realmente vão sentir um pouco de falta é quando você abrir os workspaces, você poder pesquisar por aplicações diretamente daqui. Porém, é realmente um clique, ou melhor, um botão a mais quando você estiver nessa seção. Se você pressionar a tecla Super, nesse caso, você já vai aqui para pesquisa e você pode pesquisar como sempre fez. Então, apesar do Cosmic ter mudado um pouco a forma com que o Gnome se parece, com que o ambiente de desktop se parece, na prática você tem recursos semelhantes dos mesmos atalhos, porque a tecla Super, além de poder lançar os aplicativos quando você pesquisa, também permite que você alterne entre eles. Porém, a tecla Super agora não é mais responsável, pelo menos não sozinha,
pelos desktops virtuais, você precisa usar ela em conjunto com o D para exibir eles, e aí você vai utilizar. Olhando para a galera que não curtiu muito o Cosmic, a maior parte dos argumentos dos descontentes é relacionada ao hábito ao se utilizar o sistema. O Cosmic mexe em alguns componentes-chave do Gnome que quem usa há muitos anos vai sentir, pelo menos assim, num primeiro momento. Só que algo que vai provavelmente agradar muita gente é que tudo isso aqui, ou grande parte disso aqui, é customizável ou completamente descartável se você preferir de outro jeito. Então a gente pode abrir, digamos aqui, painel de configurações do sistema, vamos mover ele aqui para outra área de trabalho, desse jeito. E aqui já está selecionado até, né? Mas você vai encontrar uma seção que não existe no Gnome normal, que é o Desktop. E nessa seção você tem opções gerais, configuração do plano de fundo, essa sim é uma seção que existe aí no Gnome tradicional. Inclusive esse é o wallpaper novo que vem com a versão, celebrando ali o Cosmic, etc. A gente tem aqui a seção de aparência, onde você pode mudar para o tema claro e o tema escuro. É uma coisa que já existia, essas duas opções, porém Dock, Workspaces e General são coisas novas. Aqui em General você pode mudar o que a tecla Super faz. Por padrão, ela chama o Launcher, como você já viu. Mas a gente pode também utilizar ela para chamar os Workspaces. Ou a gente pode utilizar ela para chamar as aplicações, aquilo que você se sentir mais confortável. Apesar disso, eu acho que o Launcher acaba fazendo mais sentido porque ele tem uma função dupla, lançar aplicativos e mudar entre aplicativos também. Além de ter outros recursos, como poder pesquisar por arquivos, por exemplo. Você pode habilitar o Hot Corner aqui para que quando você bata no canto, os Workspaces se abram. Então você não necessariamente precisa colocar o botão Workspaces lá em cima, você pode desligar ele aqui, só fica lá aplicativos. Então você bate lá no canto, mostra os Workspaces, se você clicar aqui no canto, mostra os aplicativos. Ou se você clicar aqui na Dock, mostra os aplicativos. Você também pode ocultar até o botão de aplicativos, se você quiser uma barra completamente limpa. Além disso, você pode mudar a posição da data e hora, se quiser colocá-la lá na esquerda, onde você abriu aquele espaço. As notificações e tudo ficam alinhadas à esquerda. Você também pode alinhar à direita ou deixar no centro, que é o padrão. Você também pode desabilitar o botão de minimizar. Aqui você pode ver que ele sumiu. E você também pode habilitar o botão de maximizar, caso você queira ele também. Assim você vai ter aquela organização clássica com os 3 botõezinhos. Aqui na seção de dock, se você não gosta dessa dock, você pode simplesmente desligar ela. Nesse caso, você vai simplesmente acessar os aplicativos por aqui e Workspaces por aqui. E é isso. Mas eu acho que é legal até deixar ela ativa. Você pode configurar algumas opções para ela ficar um pouco mais bonita, talvez. Essa primeira opção, por exemplo, permite que você use uma dock num visual um pouco mais clássico, aqui embaixo. Você também pode exibir ou ocultar esses ícones do sistema da própria dock. Digamos que você já usa o Launcher desse jeito. E você não precisa dele aqui porque você sempre vai usar através da tecla de atalho. Você pode simplesmente ocultar ele e economizar um espaço. Se você vai sempre utilizar os aplicativos por aqui, você pode simplesmente deixar ele aqui, você pode mover ele para o outro lado da dock, onde você quiser. Ele é um ícone como qualquer outro, assim como o ícone de mostrar os workspaces, que você pode deixar aqui ou não. E você pode ocultar todos eles se quiser. Você mesmo pode criar o seu workflow da forma que funcionar melhor para você. Eu vou deixar todas as coisas meio padrões, exceto aqui a dock, porque eu realmente prefiro ela desse jeito. A dock em particular também consegue mostrar dispositivos montados, então quando você conectar um pendrive, ele vai ser exibido aqui na dock, se essa opção aqui estiver ativada. E falando nela, a dock ela pode estar sempre visível, do jeito que você está vendo aqui. Ela pode estar sempre escondida, então independente do que aconteça, você pode até minimizar a janela aqui, ela vai estar sempre escondida, ela só vai ser exibida se você trouxer o mouse aqui para baixo, que é uma opção também, sem dúvida nenhuma. Você pode pegar aqui as configurações de volta. Você também pode colocar a opção de ocultar de forma inteligente. Quando você estiver usando o tiling, quase sempre ela vai estar oculta desse jeito, mas eu vou desligar aqui para demonstrar. A ocultação inteligente funciona assim, quando uma janela sobrepõe a dock, ela desvia. Basicamente ela brinca de esconde-esconde. Quando alguma coisa chega perto, ela se esconde. Se não tem nada em cima dela, ela está exibida. E claro, se você levar o mouse aqui embaixo, ela aparece também. Eu vou colocar ela aqui sempre visível para vocês perceberem as mudanças, porque aqui a gente pode mudar o tamanho. Tem 3 opções por padrão, pequeno, médio e grande. Médio é o padrão, grande é desse jeito. E claro, você pode definir você mesmo aqui um tamanho específico, se você quiser. Além disso, você pode mudar a posição da dock para o lado esquerdo, você pode mudar ela para o lado direito
conforme você achar mais interessante. E repara que aqui, desse jeito, do jeito que ela está assim, tem mais ícones na dock do que ela comporta, e ela acaba funcionando com o scroll. Se você usar o scroll do mouse, funciona desse jeito aqui, de uma forma parecida com o que o Unity funcionava, inclusive. Obviamente, você pode diminuir o tamanho dela para aí sim mostrar todos os ícones, ou a maior parte deles, se você quiser, ou ainda assim customizar e diminuir ainda mais o tamanho, conforme a sua necessidade. E aqui em Workspaces você tem as áreas de trabalho dinâmicas. Eu vou abrir um outro aplicativo aqui, por exemplo. Se a gente vir aqui em Workspaces e eu arrastar isso aqui para uma nova janela, você vai ver que automaticamente uma nova foi criada, mas você pode definir um número fixo de Workspaces. Nesse caso aqui a gente tem 4. Então todas as janelas vão ter que ficar somente em 4, elas não vão ser criadas dinamicamente desse jeito. Tem também algumas configurações de multimonitor aqui que fica um pouco difícil de eu mostrar porque não estou rodando em 2 monitores, mas você tem algumas opções para controlar como as áreas de trabalho vão aparecer nos monitores secundários. E você também tem a localização do Workspace Picker, que são essas janelinhas aqui. Se você vai clicar, por exemplo, em Workspaces aqui na esquerda, é interessante que elas estejam logo aqui porque, enfim, fica perto do seu mouse, do seu clique, né? Mas se você quiser um comportamento mais tradicional, com eles à direita, aqui do jeito que era no Gnome anterior, você pode fazer isso naturalmente. Inclusive, há rumores, existia pelo menos rumores lá no beta, de que eles estão implementando as funcionalidades para você usar os Workspaces na horizontal aqui em cima e aqui embaixo também, te dando todas as opções possíveis, mas é uma coisa que deve chegar ainda. Daqui a pouco eu falo um pouco mais para vocês a respeito das novidades que devem chegar aí nas atualizações futuras. Mais do que isso, o próprio Cosmic ele foi criado de uma forma modular para que você possa se livrar dele caso você queira. Se você chegar aqui e desligar o Cosmic desse jeito, você vai ter o Gnome como você já tinha anteriormente. E aí você pode desligar aqui a Cosmic Dock, que é a dock que fica ali embaixo. E aí você vai ter aqui basicamente o Gnome que você sempre utilizava do jeito que você estava acostumado. Você pode desligar até o Pop Shell aqui se você não quiser utilizar. Tem uma coisa interessante para mostrar que eu não tinha mostrado antes. Deixa eu ligar tudo aqui de novo. Vai ficar mais interessante se eu ligar aqui o Pop Shell e ativar o Active Hint, que é esse destaque aqui que mostra quais janelas estão selecionadas. Deixa eu jogar mais algumas janelas aqui nessa seção para vocês terem uma noção mais clara. Existe uma forma de navegar entre as janelas além do Alt Tab, especialmente se você utiliza touchpad, né, num laptop. Com 3 dedos, um swipe de 3 dedos, você alterna entre a aplicação que está em primeiro plano, que está em foco. Então basta você deslizar 3 dedos no touchpad para qualquer um dos lados que você consegue alternar entre elas facilmente, sem usar um clique ou sem usar uma tecla de atalho, facilitando a sua navegação, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, essa estranheza não foi o único problema. O lançamento do PopOS 21.04 trouxe alguns bugs até mesmo para a versão 20.04 LTS do sistema que eu uso na minha máquina de produção. Por exemplo, eu tive problemas com o Gnome Settings, que se recusava a abrir. E ontem no nosso servidor no Discord para membros aqui do canal, algumas pessoas também relataram problemas com um update do Pop Shell em particular, que tinha bugado aquela função de auto-tiling. Felizmente os 2 problemas foram resolvidos, foram ajustados em poucas horas e a correção veio através de uma própria atualização do sistema. Me perdoe a estranheza, mas ver esses bugs acontecendo no PopOS é incomum para mim. Sempre foi uma distro bem instável dentro do meu uso. Tanto que na metade desse ano aqui eu completei 2 anos usando essa distro no meu desktop de produção, sendo que essa formatação atual que eu tenho do 20.04 já tem pelo menos 1 ano direto sem formatação, sem problema nenhum. Pelo menos até esses probleminhas de agora. Porém, no meu laptop, que é um laptop da System 76, o Darter Pro, que vocês viram aqui no canal, onde o PopOS já vem de fábrica e teoricamente seria um ambiente para tudo funcionar corretamente, né? O upgrade simplesmente não funcionou. Ele dava erro quando eu ia lá pela interface tentar fazer a atualização. Na verdade, eu ainda assim consegui fazer a atualização, mas eu fiz ela pelo terminal. Complicado, né? No próprio computador deles dá esse tipo de problema. Por essas e outras que eu recomendo que você espere um pouquinho pelo menos para atualizar para essa versão, especialmente se você está usando
a LTS do Pop! OS. Com um pouco de tempo, as coisas tendem a ficar mais estáveis, esses bugs são corrigidos, então se você chegou agora, de repente no 2104, esses bugs que eu relatei, eles já nem existem mais. Controla a sua ansiedade e espera um mesinho ali, por exemplo, para depois instalar, porque pode fazer a diferença. A única exceção seria o caso de você usar o Pop! OS 20.10. E nesse caso, é bom fazer o upgrade por conta do suporte para atualizações de segurança ter acabado para a versão 20.10. Uma coisa notável é como praticamente todo o Cosmic está em inglês ainda. A System76 já iniciou um trabalho para permitir a tradução. Eu mesmo já traduzi alguns componentes da interface, mas a maior parte do Cosmic ainda não é possível de traduzir. Se isso é um problema para você, é bom aguardar até que a comunidade consiga fazer isso. Infelizmente, não depende só da gente. Se você acredita que o Cosmic vai melhorar incrivelmente a sua produtividade, considerar o upgrade pode valer a pena, mas no meu caso, é o PC que eu dependo para trabalhar, pelo menos a Workstation. Eu realmente não tenho tempo para formatar ele e fazer uma reinstalação completa. Além disso, visto que eu tive uma experiência não muito boa lá fazendo o upgrade de versão, não quero arriscar a integridade da minha máquina de produção para ter recursos que eu não acho que vão mudar demais o workflow que eu já tenho. Quem sabe no final do ano, lá nas férias, né, quando eu tiver com mais tempo para mexer na minha Workstation. Mas até lá, vale a pena você saber o que a System76 está planejando para trazer para o Cosmic. Eles têm um quadro Kanban de desenvolvimento que permite que nós tenhamos uma noção de que elementos devem chegar no Cosmic em breve. Esses quadros estão todos lá no GitHub. Eu deixo o link na descrição aqui para vocês explorarem, mas tem algumas ideias bem legais que você pode reparar lá, como adicionar transparência nas barras, ter integração com o Android, o que quer que isso signifique, no fim das contas, fazer com que a top bar possa se ocultar também, semelhante ao que o macOS é capaz de fazer. Tem ideias de design também, é tudo aberto assim para você consultar. O que a System76 está fazendo agora é facilmente comparável com o que a Canonical fez quando decidiu trabalhar no Unity lá no início de 2010, 2011. Acho que a principal diferença é que eles têm levado o desenvolvimento muito a par com a comunidade até então, pelo menos, fazendo muitas pesquisas com o público e coisas assim, o que de forma geral é algo muito bom, sem dúvida. Hoje o Unity é uma lembrança apenas para a maior parte das pessoas, apesar de existir um Ubuntu Unity Remix, que nós vamos dar uma olhada, inclusive, aqui no canal muito em breve, então não deixa de se inscrever para não perder esse conteúdo. E o Cosmic tem o potencial de ser uma das novas caras dos sistemas Linux. O quanto vai dar certo? Olha, assim como foi com o Unity, só o tempo dirá. Enquanto isso, aproveitemos a viagem. Até a próxima.